Bom dia, meu povo! Hoje começando cedo aqui, abrindo as lives do Estratégia Concursos. Bom dia, vamos chegando, aguardando a notificação. Bom dia, pessoal, bom dia. Como estão? Como vocês podem ver na live, bate-papo com mais um aprovado, aluno do Estratégia, dessa vez na PF, na PRF. O Antônio que já me deu entrevista em uma outra oportunidade, falando de uma outra aprovação, né? Agora vindo mais essas duas. O Antônio tem uma história bem interessante sobre o recurso que ele interpôs, que ganhou 5 pontos, e a gente vai conversar mais sobre isso, que colocou ele dentro das vagas. A gente vai conversar também com o seu coach, o Dário, que vai contar sobre estratégias de estudo, né, o que ele fez de diferente para alcançar a aprovação. Então já vou mandar convite para eles aqui. Estou vendo o pessoal participando, mandando bom dia pessoal. Mandando essa live tão cedo, então deixa eu já mandar o convite aqui, tanto para o Antônio quanto para o Dário. Dário, sou enviada. Vamos agora para o Antônio. Olá, Dário, bom dia. Estou enviando a solicitação para o Antônio aqui, para já poder te dar atenção. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bom dia, Dário, tudo bem? Bom dia, Thaís. Tudo bem? Como vai? Olá, Antônio, bom dia. Tudo bem, Thaís? Cedo já tirando vocês da cama aqui para participar de live, de bate-papo. Quero agradecer a presença dos dois, né? Dizer para o Antônio que é um grande prazer poder entrevistá-lo de novo, né? Já pode contar com terceira aprovação. Pede música, Dário. Pode pedir música aí pro Tadeu. E antes da gente começar a falar, né, conversar mesmo, bate-papo, falar aí sobre estratégia de estudos, eu gostaria que vocês se apresentassem para as pessoas que estão nos assistindo. Vou começar aí pelo Dário e em seguida o Antônio. Bem, meu nome é Dário Freitas, eu sou coach do Estratégia Concursos, sou delegado de polícia atualmente aqui na Polícia Civil do Distrito Federal. Antes eu tive essa honra aí de viver um pouco aí do que alguns de vocês que estão acompanhando estão vivendo e que o Antônio vai viver agora, que foi de ingressar nos quadros da Polícia Federal. Eu fui aprovado no concurso edital de 2009, academia em 2010, tomei posse em 2010 e fui agente de Polícia Federal por 7 anos. Fiquei lá até 2017, quando então fui nomeado aqui, tomei posse como delegado da Polícia Civil daqui, da nossa capital. Cargos à parte, né? Eu imagino que muita gente vai fazer essa trajetória também, de Polícia Federal e Polícia Rodoviária, mas de olho já na PCDF aqui, que realmente é uma polícia diferenciada. Antônio, se pudesse apresentar, falar de onde é, sua formação, sua idade. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio, sou de Alagoas, sou formado em Engenharia Civil, tenho 28 anos, atualmente estou na Polícia Penal de Goiás, ingressei há pouco tempo, em maio, e segui nos estudos, né? E agora está aprovado na PF e na PRF. E quando você efetivamente iniciou seus estudos para concurso público, Antônio, por que área policial? Meu pai já é policial, né? Então, eu meio que me espelhei nisso e faz 3 anos que eu comecei a estudar. Comecei em 2018, logo depois que eu cheguei do intercâmbio. Engraçado que eu até vi uma live, acho que foi com você, não foi, Thaís? Que um aprovado, ele também tinha feito o intercâmbio na Irlanda. E eu achei engraçado que, falei, poxa, que coincidência, né? Ele voltou do intercâmbio, começou a estudar também e agora, por coincidência também. E me fala em que momento o Dário entrou na sua vida, por que a necessidade de um coach? Em que momento você viu que realmente precisava de uma ajuda? Eu vou dar um exemplo aqui, né, meio bobo, mas eu, por exemplo, odeio academia. Toda vez que eu me proponho a malhar, eu contrato um personal, porque o compromisso deixa de ser só comigo para poder ser com outra pessoa e assim eu fico disciplinada. A sua busca pelo coach foi em busca de disciplina também? Sem dúvidas, é muito importante você ter alguém que esteja te auxiliando, né, nesse momento. E aconteceu o seguinte, eu já estava estudando em 2018, em 2019 na PRF, eu tentei fazer a prova e fui reprovado
algumas matérias, né? Na verdade, exclusivamente por português. Eu tirei uma nota muito baixa e me deixou muito... faltava, acho que 6 pontos, na verdade, e a minha nota foi muito baixa em relação a essa matéria. E aí eu comecei a procurar alguma forma de melhorar essa estratégia de não negligenciar uma matéria ou a forma de estudar. E aí eu comecei a procurar, já estudava por estratégia, né? E aí eu vi lá sobre coach, falei, poxa, será que isso vale a pena mesmo? Porque é um investimento muito caro e assim, mas você vê que vale a pena, né? Até você não fechar com uma pessoa, você fica naquela dúvida se existe se faz diferença ou não, né? E aí quando você fecha, você realmente vê que a diferença é surreal. E eu acho que foi isso, né? A estratégia do coach e, como você falou, aquela pessoa que fica pegando no seu pé, que fica ali, ó, tá estudando, o que é que você está fazendo? Aí aquele auxílio de passar, você tem que fazer várias questões, a gente já passava um bloco de questões, um simulado. Isso faz você entrar numa disciplina maior do que quando você não está estudando com um coach. Ô, Dário, o Antônio comentou, né, sobre ser um serviço caro. Durante um período, o serviço de coach foi um serviço à parte no Estratégia. Hoje ele já está incluso, né, em alguns pacotes específicos do Estratégia Concursos. Eu comentei aqui sobre falta de disciplina, mas em que momento você acha, né, que o aluno deve recorrer a um coach, que o coach realmente pode ser útil? Thaís, o coach ele pode ser útil desde o seu primeiro dia de estudos. Isso entre os coaches, a gente conversa até, eu percebi que você até participa lá do grupo dos coaches, então você deve ter percebido que tem alunos que estão iniciando, então é interessante porque até você consegue já explicar para o aluno, não deixar ele com nenhum vício, quem já tiver ali em nível intermediário, e lógico, quem tiver em nível avançado, que precise somente corrigir alguns detalhes. E foi o que a gente viveu, né, Antônio? Assim, o Antônio, apesar dele ter prestado esse concurso da PRF e não ter conseguido a aprovação, ele ainda tinha algumas manias, alguns vícios, tanto que a gente citou, e vale citar novamente aqui, a questão da vida social. O Antônio, ele achava que estudando para concurso público, ele poderia sair para balada sexta e ingerir bebidas alcoólicas, que iria atrapalhar o estudo no sábado, sair no sábado, ir no pagode do domingo e segunda, eu vou estudar 2 horinhas e tá tudo ok. E aí aquilo, né, entra na questão da disciplina. Ele percebeu que, assim, a gente conseguiu colocar nos estudos dele a questão da disciplina e ele viu que era possível ele ter uma vida social saindo, mas assim, não com tanto exagero, e conseguir, lógico, conciliar os estudos com isso. E a gente viveu um outro momento também, seja esse de vida social. Agora, a gente conversando, né, Antônio, assim, já por ele estar bem avançado, a questão da aprovação dele como policial penal. O Antônio, ele sempre somente estudou para concursos e com a aprovação de policial penal, ele teve a realidade de vários outros concurseiros, se não me engano, até a maioria deles. Eu, por exemplo, quando eu fui aprovado para a Polícia Federal, eu citei os cargos policiais, mas eu já tinha trabalhado em 2 órgãos públicos e com outras aprovações também. Eu tinha sido servidor agente administrativo do Ministério da Integração, estudei para outros concursos também, Ministério do Trabalho, fui aprovado, STF, STJ, cargos do Judiciário que seriam vantajosos à época, e sempre trabalhando. Fui para a Defensoria Pública da União, trabalhei 1 ano e meio, e a partir de então consegui a aprovação na Polícia Federal. E na Polícia Federal também, já aqui em Brasília, mas também trabalhando, consegui a aprovação num concurso público, que foi aqui o do delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, mostrando então a possibilidade de que, com disciplina, é possível você estar trabalhando e ser aprovado em concurso. O Antônio pode falar bem agora que ele trabalhando, é policial penal já, e conseguiu a aprovação aí na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Federal. Eu vou fazer uma pergunta justamente sobre isso, sobre essa questão de ter que conciliar com o trabalho, mas eu não poderia antes deixar de comentar a questão da vida social, né, Antônio? Dário, que você sabe, me mandou fotos comprometedoras aí, se eu não me engano, em micaretas, né? Então, realmente, né, vida social, acho que é importante sim, você estar com familiares, ter momentos de distração, mas você estava no seu auge da vida social e teve que mudar isso, né? Então, em 2017, antes de fazer intercâmbio, eu gostava muito de participar de balada, ir para festas. E quando eu voltei do intercâmbio, no final de 2017, eu tive que tomar uma decisão bem difícil. Falar, ó,
ou estudo, ou senão você tipo, desempregado, e isso para mim não era tão interessante. E aí eu falei, não, preciso estudar e eu tenho que tomar uma decisão muito radical, porque eu não sou aquele ou 8 ou 80, não consigo ser, tipo, tentar dividir as coisas. Tentei e não deu certo, né? E em relação a ter que conciliar com o trabalho, né? Eu vejo que os concursos escadas são uma ótima oportunidade justamente para isso, para você conseguir ter a leveza de ter uma remuneração, né? Para aqueles que dependiam dos pais não depender mais, poder ter essa independência, mas ao mesmo tempo você passa a ter menos tempo de estudo, o estudo precisa ser ainda de mais qualidade, né? Então, como que você fez, Antônio, para conciliar o seu trabalho, os estudos e também para não acomodar, né? Porque você foi nomeado tem tão pouco tempo, então às vezes pode vir aquela empolgação do novo cargo, né? E falar, não, vou dar um tempinho agora, vou aproveitar a vida nova para depois voltar aos estudos. Mas você conseguiu engatar aí. Então, como que você fazia para conciliar e para manter a motivação também e não parar de estudar? Não, sem dúvida, é muito difícil, né? Uma questão interessante que a prova da PF e da PRF estava marcada para 2 semanas antes da minha posse. Então, estava, tipo, perfeito, né? Eu ia fazer as provas, ia tomar posse e só ia esperar, tipo, o resultado e continuar trabalhando. Só que nada na vida é perfeito, né? A gente sempre passa por problemas. O concurseiro nunca tem paz, nunca tem paz. Faltando 2 semanas para a prova da PRF, dia, acho que foi dia 6 de março, suspenderam a prova. E aí eu falei, caraca, agora como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou dividir meu tempo para estudo? E aí tipo, eu falei, eles vão suspender de novo, não tem como fazer essa prova em maio. E aí fiquei naquela, vou relaxar um pouco, não vou estudar agora, descansar. E passei quase 2 meses parado, né? 1 mês antes de tomar posse, e depois eu passei ainda mais umas 2, 3 semanas procurando apartamento aqui em Tubiara. Então foi muito complicado. E o que é que eu fiz? Quando eu vi que realmente ia ter prova, eu tomei uma decisão, assim, e eu acho que não faz minha saúde, mas para mim era a reta final, era tudo ou nada. Eu até falei com o Dário, mandei mensagem, cara, o que você acha de eu estudar de madrugada? Ele falou, não, você não é vampiro para ficar estudando de madrugada. Aí eu falei, pô, mas eu chegava do trabalho, assim, não parece ser exaustivo, mas quando você chega em casa, 5h30, 6 horas da noite, e tira o coturno, você vê, cara, tô muito cansado. Aí tentei estudar, tipo, 2 horas, 2, 3 horas, só que eu falei, não dá. Aí eu pensei, cara, já sei, eu vou chegar do trabalho, tipo, comer alguma coisa e dormir. Aí, tipo, 7 da noite, estava na cama, e eu acordava meia-noite. De meia-noite às 7h30 da manhã, eu estudava direto e meu amigo me buscava aqui e a gente ia pro trabalho. E aí, tipo, era essa rotina durante... eu acho que eu decidi isso faltando, acho que umas 2 semanas para a prova, quando eu realmente vi que ia ter prova mesmo. E foi muito complicado, porque você voltar a estudar é muito difícil. Todo mundo você sabe, né? Que você passa, tipo, 1 mês, você acha que você já não sabe mais nada, você é burro ou alguma coisa do tipo, né? Então eu falei, mas eu não tenho tempo para pensar nisso. Aí eu comecei a estudar dessa forma. Acordava tipo à noite e estudava até as 7h30 da manhã. Depois ia para o trabalho, chegava no trabalho, tipo, à tardezinha, já tipo, 3 da tarde, já estava quase dormindo ali, mas deu certo. Ô, Dário, só uma dúvida, essa caneca que você está tomando aí é da PCDF? Foi um presente que um colega me deu aqui. Estou com ela que deixa aqui dentro do Não, mas escritório é aqui. para mostrar mesmo, porque o pessoal que está nos assistindo tem certeza que muita aqui, gente ó. vai fazer o Aqui, concurso ó. da PCDF. Não, em breve vão ter a honra aí de poder Quem ostentar aí uma sabe caneca. tá trabalhando com você também. E, Com Dário, uma certeza. coisa que o Antônio comentou, né, é sobre isso de dormir de 7 até meia-noite, são aí 5 horas, né? Não é o recomendado por Não. dia, muito menos por noite, mas foi algo que ele levou por 2 semanas. E isso trouxe a segurança para ele de relembrar o conteúdo e de achar que realmente, né, ia se sentir seguro com a data da prova. Mas foram 2 semanas com um dia para terminar. Eu imagino que essa rotina aí, a médio e longo prazo, não seja sustentável e nem faça bem à saúde, de fato, né? Sem dúvida, na Não, verdade, foi 1 mês e pouquinho, né? Estou para a PRF, mais 3 semanas da PF. E demorei até, na verdade, para regular esse sono, porque para voltar ao normal é muito difícil.
Fala aí, Dário. Exatamente. O Antônio me ligou desesperado, ele estranhou a rotina, mas é a rotina de milhões de brasileiros trabalhar e estudar, como a Thaís bem falou sobre a questão de concursos, escadas, tem pessoas que têm aquele cargo inicial ali que ela tirou para a vida como o primeiro apenas para poder ter a sua independência financeira e depois vão atrás de seu sonho. Eu estava até lembrando do Antônio falando na live anterior que ele estava aprovado. Faltava uma semana, se não me engano, para ele tomar posse para policial penal e ele falando que o sonho dele seria policial federal. Então deu tudo certo, graças a Deus, mas seria bem provável ele tomar posse, ele não fosse aprovado nesse concurso, ele continuar estudando por 2, 3 anos até o próximo edital da Polícia Federal, onde então ele conseguiria o cargo dele. Então essa rotina que ele teve aí por 2 semanas ao mês, de fato, ela não seria saudável. É um desafio, mas foi o que ele tinha naquele momento ali, né, para poder conseguir relembrar, se adequar, mas quando você tem um tempo necessário, tanto que a gente, falando, o concurseiro, o iniciante, o intermediário, o avançado, e quem já tem ali uma base para a reta final, e é o que a gente chama o sprint, né? No sprint a gente vale tudo, a gente pode aumentar um pouco a carga horária, colocar a pessoa, olha, seria interessante, já que você trabalha nesse horário, que você malha nesse horário, que você acorde 5, 4 horas da manhã que seja, ou durma um pouco mais tarde, mas num curto prazo. A longo prazo, de fato, a gente não teria muita eficácia esses estudos aí, porque com certeza iria atrapalhar até na saúde dele, né? Tanto que tem pessoas que são plantonistas do cargo mesmo e não gostam de ficar muito tempo porque fala que o plantão acaba interferindo em sua saúde e vão para o expediente. Então, ele teve essas 2 semanas, 1 mês, mas a gente não recomenda que seja levada por muito tempo. Tanto que com o tempo aí, se fosse necessário, ele saberia como adequar essa carga horária de estudos. Uhum. A gente vê também uma coisa que eu achei bem interessante no comentário dele, foi dele ter feito algumas tentativas, né? Eu acho que o autoconhecimento é uma palavra-chave para concurseiro, né? Principalmente quando tem que se conciliar com o trabalho, tentar acordar mais cedo, ver se vai render, não rendeu, tentar talvez tirar um horário maior de almoço, estudar na hora do almoço, também não deu certo, né? Ficou muito corrido, tentar à noite. Eu acho que muitos, né? Eu, por exemplo, chego no final da tarde, o meu ser pensante já não é tão aflorado quanto agora de manhã. Então, isso do autoconhecimento também é importante para saber o melhor período que vai render mais, para não pensar somente em quantidade, mas em qualidade também. Exatamente, qualidade é a palavra-chave. Eu tive até a oportunidade de acompanhar brevemente, abriu a live do Estratégia, eu acho interessantíssimo, até porque o Estratégia teve vários aprovados, centenas de aprovados, com material, com coach, com a assinatura Platinum, e eu pude acompanhar um aluno falando essa questão da quantidade. Ele falava que tinha como meta apenas resolver questões, assim, centenas, milhares de questões. Se não me falha a memória, ele falou que respondeu 40 mil questões. Foi o Anderson. E o Antônio lembra bem... Hã? O Anderson, que vai provar pra lembra, gente. Né? Isso, e eu lembro de conversar isso com o Antônio também. O Antônio, olha, eu tenho que responder não sei quantas mil. Eu falei assim, Antônio, esquece número. Assim, é tanto que a gente tem contagens, é interessante a gente ter esse controle, mas qualidade acima de tudo. Tanto que quando a gente resolve um simulado, eu cobrava muito do Antônio e de todos os alunos, inclusive os ativos que estão aí na luta para a PCDF, a questão da qualidade, de errar. Opa, o que aconteceu aqui com esse erro aqui? Por que eu errei essa questão? Voltar ao material que tem a resposta, que responde. Foi bacana, até os professores dando um desabafo e demonstrando, assim, olha, tá vendo o material aqui? Ó, esse material, ele respondia essa questão, apesar de dizer que a prova estava muito difícil. E a gente, nesse ponto que eu estou falando, para poder ressaltar a importância da qualidade sobre a quantidade. Então, seja em quantidade de horas, seja em qualidade dos estudos, seja em qualidade na resolução de questões. Até uma ex-aluna nossa aqui, deixar um abraço para ela aqui, a Flávia, foi nossa aluna do Estratégia, e ela me mandou uma mensagem dizendo que conseguiu a aprovação no OAB, e justamente com isso, falando que passou a impor qualidade e não somente quantidade, sobretudo na resolução de exercícios. Vai resolver exercício? Olha, vamos lá, errei, com calma, por que eu errei? Faça ali o que estiver fazendo, anote, deixe ele num caderno de erros ali, mas sempre buscar a qualidade, que é o que o Estratégia ali a gente sempre está buscando.
Uhum. E aí veio a aprovação, né? Ou melhor, duas aprovações num espaço aí de 2 semanas, uma com um pouco mais de emoção, porque eu sei que você teve que recorrer, né, para realmente conseguir pontos a mais e muitos pontos por dizer, né? Conseguiu ficar dentro das vagas. Então, qual foi a sensação na hora que você viu que deu certo, que você alcançou a aprovação nesses dois concursos, Antônio? Thaís, foi muito complicado isso, né? Porque os dois concursos que eu fiz, assim que eu saí da prova, eu falei para meus amigos, cara, não deu, não vou passar. Tipo, as redações eu tinha feito direto na folha de resposta, e eu falei, cara, a prova foi muito difícil, para mim não deu. E aí eu falei, não, vou aguardar, vamos corrigir aqui a objetiva, né? E aí saiu o preliminar da PRF e falei, pô, não fui tão ruim assim, né? Eu tinha feito 74, eu acho, no preliminar. Depois mudou para 78. E aí eu falei, pô, eu até gostei da redação, foi legal. Eu achei até melhor que a da PF. Só que quando eu vi a nota, tipo, eu tinha tirado 12,47. Falei, caraca, não passei. Aí quando eu fui ver, fiquei em 3.168. Aí eu, não, vou recorrer aqui. Aí tem uma professora minha que me acompanha nas redações, corrige minhas redações e tal. Falei para ela, vamos recorrer aqui porque eu achei meio injusta essa nota e tal. E aí a gente recorreu. Isso aí iria dia 14, né? Quando saiu o espelho da PF, da redação. E aí, dia 11 de agora, né, desse mês, saiu o resultado da PF. Só que eu linkei a nota da redação da PRF com a da PF. Pô, se eu gostei mais da PRF, da redação, da PF vai ser horrível, né? E aí comecei a falar, Dário, pelo amor de Deus, não passei, só quero só o mínimo, porque minha nota foi muito boa, tinha acertado 84 pontos na PF. Então eu falei, não, só quero só o mínimo que eu acho que dá para passar. Começava a chorar, pedir a Deus, me torturava 3 semanas assim, né? E aí quando saiu sexta-feira, meus amigos me ligando, você passou, você passou. Aí quando fui ver a nota de redação, poxa, que nota massa e tal. E aí, beleza, fiquei feliz pra caramba. E aí na segunda-feira agora, saiu o recurso. Só que eu já tava feliz pela PF, né? Já não tô falando, beleza, pra mim, se eu ganhar tipo, uns 2 pontinhos ali, tá ótimo na PRF. E quando eu fui ver, eu falei, caraca, 5 pontos, velho. Absurdo. Eu falei, nossa, velho, eu tô dentro das vagas, certeza. Eu subi 1.640 posições. E aí fui para a posição 1.525. Falei, caraca, velho, agora eu passei nas duas, dentro das vagas. Que massa. É um sonho que a pessoa fala, não tá acontecendo isso, né? Deus é muito, muito, muito. Você tem que ter muita fé em Deus, velho, de verdade. Porque eu falei, cara, vou jogar na mão de Deus e ele vai resolver tudo. E realmente resolveu. E as notas foram tão próximas, né, que realmente qualquer pontinho a mais, aí não foi o caso de não posso nem usar no diminutivo, né, era realmente ia fazer você subir muitas colocações. E Dário, quando você acha que vale recorrer da redação? Só quando realmente você se sentir injustiçado, ou você acha que o aluno não tem nada a perder, se ele precisar de uns pontinhos a mais, estiver fora das vagas, vale a pena recorrer? A redação, o recurso, você nunca tem a perder. Então, é sempre bom dar uma analisada na sua pontuação. Por exemplo, tem uma aluna nossa, do Estratégia, que está agora aprovada também para escrivã da Polícia Federal e para a PRF. E ela tirou na prova da Polícia Federal 12 pontos, acho que 43 de 13 pontos. Então, ela tem menos de 0,6 para poder ganhar. Então, num caso desse, dificilmente terá algo. Fica até difícil você encontrar ali. Mas a equipe do Estratégia, ela tem excelentes pessoas para poder realizar, para poder confeccionar esse recurso. Eu acho que até acabaram todas as vagas quando o pessoal começou a procurar os nossos professores. Mas a regra é que vale a pena recorrer. Um ponto, essa outra o Antônio, ele foi acima da média. A PRF, ela dos 6 mil que tiveram a discursiva corrigida, e o pessoal entrando ou não com recurso, foram 1.280 notas que ganharam pontos. Então, assim, não custaria nada você tentar, se estar com uma pontuação baixa, como o Antônio sentiu. Eu vi a discursiva do Antônio e falei, Antônio, está bem, era as discursivas que a gente tinha treinado, que a gente tinha feito uma boa discursiva já
o Antônio já tinha confeccionado, já tinha mostrado uma boa discursiva quando fez o AGPEM, né, Antônio? 19 e 40 alguma coisa. 19,43 de 20. Exatamente, 19,43 de 20. Então eu sabia que o Antônio ele já tinha uma boa escrita, ele já tinha o domínio de saber fazer uma boa discursiva. Então a regra é, recorram. Como mostrei agora por números, 1.280 pessoas conseguiram com que a banca percebesse que havia algum erro ali da primeira correção, conseguiram ganhar pontos. A média dessa pontuação das pessoas que ganharam foi 1,15, a média desses 1.280, desde 0,01 até o que ganhou a maior nota, ganhou 8,13 de recurso nessa discursiva. Então mudou totalmente a classificação para ele. Tanto que o Antônio foi 5 pontos, ganhou aí 1.642 posições. Então é sempre importante você recorrer. Se o resultado não vier, aí é lamentável, busca-se, no caso da PRF, que é importante, eu sempre também falo para os meus alunos, o Estratégia ele tem uma área nesse sentido, que é a pós-graduação. Essa outra aluna, ela tem uma pós-graduação, sendo que é possível até 2, isso em pós, não estou indo nem em nível de estrito senso, em mestrado e doutorado. Com um ponto, a gente está calculando que a posição que ela está, 1 ponto da pós-graduação dela, eu falo, olha, gente, é sempre bom se tiver uma pós-graduação, dependendo do concurso. A gente está com a previsão de que ela vai ganhar aproximadamente de 500 a 600 posições. Então, daí se tira a importância. Ela vai sair de fora das vagas que ela está hoje para dentro das vagas. Não, e eu até falei para a minha professora, falei, não, porque eu acho que você vai ganhar uns 2 pontos. Aí eu falei, não, vamos exigir o máximo, eu quero a nota máxima, porque quando a gente aprende redação, a gente fala também que tipo, não é só um tópico, você tem que considerar a redação toda, né? Eu falei, não. Ela, rapaz, mas eu acho que é muita cara de pau pedir o máximo aqui. Eu falei, não, vamos pedir o máximo, porque a gente justificou da forma certa lá e, tipo, realmente, eles deram nota máxima, tipo, eu gabaritei pelo novo recurso, né? Eu gabaritei e só descontou os erros de português, né? E aí eu falei, tá vendo? Valeu a pena esse cara de pau. Então, sempre pensei o máximo. Não, eu quero a nota máxima. Se for justo, vai ser justo e pronto. E aí aumentou 5 pontos. Até porque, né, para você subir e essas outras pessoas subirem, pessoas desceram também, né? Então, se você ficar satisfeito ali com a sua nota, às vezes mesmo sabendo que poderia ganhar uns pontinhos a mais, ou mesmo que fosse 1 ponto a mais, né, e deixar para lá, vai ter pessoas que não vão deixar para lá e podem aí te ultrapassar na colocação por você não ter recorrido, né? Como o Dário disse, não tem nada a perder. Até uma dúvida, Dário, tirar pontos não pode, né? Se você pede para poder rever a sua redação. Então, o mínimo que vai acontecer é você ficar com a nota que você já estava. Exatamente. A não ser, lógico, que viesse alguma previsão editalícia que eu confesso que eu nunca vi, você mantém sempre a sua nota. Recorreu, não ganhou, vai continuar a sua nota. Mas é aquilo, tem que verificar a necessidade de você recorrer, porque se você olhar a sua redação e ver, olha, eu escrevi aqui mais com I, sendo que seria o mais com S aqui, sem o I. Então, errei de fato. Então, não teria sentido em algo que você não teria êxito nesse seu recurso. Mas sempre vale a pena dar uma olhada, procurar um profissional, sobretudo o Antônio procurou aí, inclusive um aluno do Estratégia Concursos aí, e conseguiu essa boa nota aí com recurso aí, 5 pontos aí, que mudou totalmente a classificação dele. Deixou ele de triste, cabisbaixo, macambuzo, choramingoso. Me ligou, Thaís, aqui desesperado, chorando, quero meu sonho. Antônio, calma. Ainda há o recurso, ele me mandou a foto, falei assim, olha, está uma boa discursiva, procura um profissional e recorra. Eu acho que aqui, ele me mostrou alguns pontos que daria para poder ganhar ponto. Eu falei, olha, eu acho que a banca não tem sentido ela ter te penalizado aqui. Recorra, que eu acredito que você vai ganhar uma boa pontuação aí. Não imaginava que os 5 pontos, lógico, veio aí como um bônus, né, Antônio? Muito bom, te garantindo aí a aprovação nos 2 concursos que estava sonhando, mas ele iria ganhar algo e com certeza iria mudar as posições dele. A outra aluna, ela ganhou 1 ponto, a aluna da gente aí do Estratégia, aí, 1 ponto, e ela ganhou 310 posições. E aquilo, agora com esse 1 ponto, com a posição que ela pulou agora, porque fica aquela pirâmide ali,
ela vai ganhar aproximadamente 500 aí ninguém vai ganhar ponto, assim, em tese, ali na frente dela, ali, com recurso, com nada, só com a pós-graduação. Ela também vai ganhar aproximadamente 500 a 700. A gente não pode colocar os 700 porque a gente coloca ali uma média de que aproximadamente 200 pessoas também teriam a pós-graduação para poder apresentar com essa fase do concurso, que é a prova de títulos. E aí daí eu deixo novamente a importância, gente, façam a pós-graduação, é sempre bom quando ninguém está ganhando ponto, mas não tem prova objetiva, não tem discursiva, e há uma fase onde você tem essa possibilidade de subir suas colocações. Lembrando que o Estratégia tem uma parceria, né, com a Unilé, então tem pós-graduação EAD, né, o que realmente esse de não ter o deslocamento faz com que seja mais prático você fazer a pós-graduação e algumas pós-graduações, até para quem já é servidor, poder se especializar na área, né, tem algumas áreas que são voltadas principalmente para o servidor, que possa fazer, pode agregar também no dia a dia como servidor, não só pensando na questão do currículo. E vamos falar um pouquinho agora de preparação? Eu queria que você falasse um pouquinho, Antônio, sobre a sua rotina de estudos, né? Você já comentou aí o horário que você precisou estudar, chegando mais próximo da prova, mas de forma geral, eu queria que você me falasse, né? Preferiu PDFs, videoaulas, se PDF, né? Se fazia marcações, resumos. Então, para mim, quando eu comecei, eu estudava muito por videoaula, porque eu não tinha noção de matéria de direito, algum português também tinha dificuldade. Só que depois que eu comecei, entrei com o programa do coach do Estratégia, o Dário me explicou que é importante você fazer a leitura do PDF. E realmente, quando eu modifiquei minha estratégia de estudo, mudou bastante. Tanto é que assim que teve a primeira prova, que foi essa da Polícia Penal, junto com o Dário, eu passei em terceiro lugar. E realmente você vê que faz a diferença. No dia a dia, você não tem noção muito que você está avançando, ou está progredindo, né? Porque você fica, para mim não mudou nada. Para mim, você está essa questão aqui, e errando aquela ali, continua errando. Mas não. A longo prazo, você vê que o resultado chega e faz a diferença. É como o Dário sempre me disse, né? Antônio, a diferença é o detalhe. A diferença é o detalhe. O detalhe sempre vai fazer diferença. Você pode ver no ranking da PRF e da PF. Décimos, você joga você para cima ou para baixo. Então, o detalhe importante, eu errei uma questão de bobeira assim, na PRF, perdi 2 pontos. Perdi acertar e anulei um. Então, eu perdi muitas posições. Então, o detalhe é importante. Com relação ao tempo de estudo, eu funciono mais de manhã. Então, para mim é mais importante fazer a primeira atividade do dia era o estudo. Então, eu acordava umas 5 da manhã, começava a estudar até o final da noite. Só que quando você vai chegando ao final da noite, você vai vendo que você vai perdendo um pouco de rendimento. Então, para mim, era muito mais importante estudar primeiro, para depois fazer qualquer outra atividade física, sei lá, seja academia, correr na praia, ou descansar, assistir um filme, ou coisa do tipo. Uhum. E a respeito das revisões? As revisões eram através de resumos, marcações, questões? Fazia certinho aí o que é a orientação dos coaches, né? Geralmente revisão de 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias. Então, o Dário auxiliou lá, me explicou exatamente dessa forma, 24, de 7, de 15 dias. E às vezes até de 28. Só que quando você vai começando a ter um material muito massivo, denso, então fica muito difícil você fazer de 28 dias, de 15. Então eu fazia geralmente o seguinte, fazia de 24 e de 7 dias. Às vezes eu conseguia fazer de 15, mas de um mês já ficava meio perdido. Mas eu sempre fazia pelo PDF, das marcações que eu fazia, eu acho que você não perde muito tempo, porque isso deu certo para mim, no caso, né? Não vou falar que é uma coisa ideal, que foi perfeito. Mas você faz as marcações, você não perde tempo escrevendo. O quanto tempo que você gasta escrevendo o bastante você fazer uma marcaçãozinha ali, você ganha 10 segundos do que perder 10 minutos escrevendo uma coisa que, se você não revisar, você vai esquecer da mesma forma. Uhum. E simulados, fez? Bastante simulado. Todo final de semana eu estava fazendo simulado e com essas correções de redação também. Porque às vezes a gente negligencia um pouco a redação, porque primeiro eu tenho que acertar os objetivos para corrigir minha redação. Tá, mas se você não fizer uma boa discursiva, você também vai perder. Então, eu fazia simulado todo final de semana. Uhum.
E Dari, sobre os simulados, em algumas lives eu recebi perguntas do momento certo para se começar a fazer os simulados, né? Eu vi pessoas que começaram a fazer simulados desde quando começou a estudar, para já ter um direcionamento daquilo que é mais cobrado, e outras que preferiram ter aí cerca de 80% do conteúdo para fazer um simulado realmente simulando uma prova e ver como está indo, o que precisa revisar, o que precisa estudar mais. Tem uma regra nesse sentido do qual o melhor momento, o momento certo para se começar a fazer simulados? Olha, Thaís, assim, como a gente vai observando nas aprovações, a gente viu no último concurso da PRF 2018, Antônio, Polícia Penal, agora PRF e PF, sim, não existe nenhum coach, não existe nenhuma regra, não existe nenhum protocolo. Mas, em minha opinião, é indicável prestar os simulados, Antônio lembra bem disso, quando, de fato, estiver com um nível de preparação mais avançado. Você pode prestar algum no início, talvez para diagnóstico, é sempre aquilo. Iremos fazer um diagnóstico, porque o simulado, ele vai simular a prova. Eu sempre conversei até o Antônio, vamos fazer, eu tenho 20 simulados para poder fazer, eu vou fazer 3 segunda, não tem como. Uma prova é extremamente cansativa. A prova da Polícia Civil daqui do Distrito Federal, a gente terá uma prova no sábado e uma no domingo. Então será extremamente cansativo para os concursandos, as pessoas que querem tomar posse nesse cargo. Então, o máximo que o Antônio falou aí de 1 por semana, seria 1 por semana, ele citando isso, mas numa reta final, né, Antônio? Porque lá no início a gente começou a cada 15 dias realizar um simulado, mas não sei como foram as respostas dos outros aprovados que citaram, como foi a experiência deles, mas, Thaís, eu acredito que seja mais interessante prestar um simulado. Vamos fazer um simulado hoje, para poder ter um diagnóstico iniciante. Tirei 120 a prova de agente da Polícia Federal. Ponto de corte 75, papiloscopista 66, delegado 94, tirei 20. Então, assim, olha, a gente viu que tem uma caminhada pela frente, porque terão conteúdos que estarão lá no final dos seus estudos. Então, assim, você nem chegou a vê-los para poder você ser testado de fato. E, de fato, você não estará simulando a prova. É o que eu sempre falo. Simulado é para viver aquele momento. Senta, desliga o celular, deixa ali a marcação ali de tempo. O tempo é bem complicado. Um outro aluno também aprovado, até concorrente do Antônio, né? Sempre o Antônio perguntar como é que ele está. Outro aluno muito bom e conseguiu agora a aprovação na PF. Ele sempre, assim, a gente fazendo essas concorrências entre um e outro, a gente via a questão da pontuação e disso, né, de ter visto todo o edital. Mas se for para poder eu falar aqui, Thaís, e viver esse momento de prova, se for para falar assim, uma média, eu acredito que pelo menos 60%, mas ideal, e você estará vivendo de fato todo o conteúdo, aproximadamente ali uns 70% do estudo de um edital. E aquilo, fez o simulado, tirou 20, cara, você não iria ser aprovado para essa prova. Tanto que os alunos até perguntam, olha, teremos o concurso agora da Polícia Civil do Estado do Alagoas. Não estudei nada, vale a pena eu ir? A priori, não. Só para poder viajar e ter esse ônus financeiro que todas as pessoas terão, é melhor treinar em casa. Mas percebendo que está avançando e o simulado, de fato, vai fazer com que você viva, o Estratégia ele evoluiu muito nesse ponto, ele tem disponibilizado vários simulados gratuitos para todos prestarem, ele tem demonstrado ali e deixado próximo à realidade. Antônio sabe disso, e todos os aprovados e os alunos aprovados também, que quando estavam indo bem no simulado, já passava-se a confiança para o aluno para uma possível aprovação na prova real que chegaria a vir. Então, Thaís, um diagnóstico, para se ter ideia, mas no início dos estudos, toda semana um simulado, a priori não seria interessante. Eu deixaria como sugestão um diagnóstico. Nossa, não estou tão bem. Deixa eu avançar um pouco aqui nos estudos, um mês e meio, 2, para se começar a realizar simulados quinzenais, que a gente trabalhou, né, Antônio? E depois simulados a cada final de semana já com edital publicado. Com os seus estudos ali avançados e com 80% ali aproximadamente ali do edital visto, com certeza você já vai ter uma boa nota nos simulados, o que vai refletir na sua prova. E realmente simulado simula mesmo, né? Tanto é que eu estava tirando mais ou menos essas notas quando eu estava
quando eu estava fazendo os simulados da PF e da PRF. Tirei um pouco menos porque tipo, a estatística veio meio atípico, mas ficou muito próximo do que eu estava simulando. Então, a importância do simulado é isso, né? É testar como é que você está indo e não falar assim, não, vou ter que fazer simulado todos os dias para agora eu estou bem. Isso é uma falsa impressão, né? Você sempre vai, como o Dário falou, vai cansar e você também não vai estudar que nem... eu costumo falar que é que nem academia. Você sempre vai malhar para o mesmo exercício, segunda, quarta e sexta, o mesmo músculo para o quê? Para você crescer. Então, não adianta você só querer fazer a prova e não fazer o exercício, né? Porque se você não consegue fazer o exercício, você não vai conseguir um bom rendimento. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o simulado. Deixa eu só fazer um comentário aqui para a Alessandra, que está iniciando os seus estudos. Falar com ela que o Estratégia tem um canal do YouTube muito vídeo gratuito, que ensina, né, para iniciantes, sobre áreas específicas, né, que você está estudando, sobre como montar ciclos, sobre revisões. Então, todos os assuntos possíveis você acha lá vídeos gratuitos no YouTube do Estratégia Concurso. Mas se eu posso deixar uma dica, eu deixaria a trilha estratégica, que é algo bom não só para quem está começando, mas para quem já está nos estudos também, que é um material que vai te direcionar, vai montar o ciclo para você, vai te passar atividades para você fazer no intuito de, olha, agora é o momento certo de ler o PDF, agora vai para as questões, agora realmente é a trilha, é o caminho que vai te mostrar como seguir nos estudos. Então, fica aí as duas dicas, tanto em relação aos vídeos no YouTube, quanto em relação à trilha estratégica também, que eu acho que ajuda muito em qualquer momento da preparação. Tô vendo o Dário ali balançando a cabeça. Sim, só confirmando, sim, a trilha estratégica é muito boa, assim como agora, a gente citando, né, Antônio, no início o serviço do coach era parte, e hoje o pessoal já pode fazer uma assinatura. Eu vi até uma pessoa que está nos acompanhando aqui e estava perguntando sobre os valores. Existem diversos pacotes, e dentro de um desses pacotes é possível ter acesso aos materiais e também ao acompanhamento de um coaching também. E voltando a falar dos simulados, né, eu acho que o simulado ele vem não só para simular a questão do conteúdo, mas para simular estratégias de prova também. Então não basta você saber, né, o que pode ser cobrado, saber o conteúdo, mas a forma com que você vai começar a prova, se vai começar da questão 1 e vai até a 120, se vai começar com aquilo que te dá mais segurança, em que momento fazer a discursiva. Eu acho que ainda tem a questão do Sebrasp, né, que você precisa ter estratégia até de chute, né, se você realmente vai chutar, se vai pular. Então, Antônio, qual que era a sua estratégia no simulado que você foi fazendo e vendo que dava mais certo para você, e o que você fez realmente na hora da prova? Eu conversava bastante com o Dário, né? Como é que eu poderia começar a fazer a prova e tal. E eu segui a conclusão que, como o português era a minha maior dificuldade, eu acho que eu começava sempre com ela porque demandava mais tempo, então eu precisava me concentrar mais, precisava ter a mente mais descansada. Então, começando por ela, para mim era melhor. Depois eu ia para as que eu achava mais fácil, que era tipo direito ou raciocínio lógico, uma coisa assim que para mim, na verdade, o raciocínio lógico eu deixava por último porque demandava muito tempo. Você tem que pensar, por mais que seja um pouco fácil para mim, eu tinha facilidade, demandava muito tempo e eu perdia muito tempo com ela. Então, eu adiantava todas as questões que eram mais fáceis, direito, informática também é aquela coisa, ou você sabe ou você não sabe, então vai marcando o que você sabe, e depois eu ia para as mais complexas, e era estatística, que realmente deu a típica na prova da PF, e raciocínio lógico deixei também, que aí foi fácil, eu achei fácil, mas você demanda tempo. E a redação, eu primeiro, assim que eu abro a prova, eu dou uma olhada no tema e falo, pô, isso aqui eu sei. Então, posso deixar um pouco mais para frente no meio da prova. Depois que termino as questões fáceis, eu posso fazer a redação para depois ir para as questões complexas. Agora, quando ela vem difícil, com uma redação mais específica, alguma coisa assim, eu opto por fazer ela primeiro para depois fazer as outras questões. Porque, como falei, o português demandava muito tempo para mim porque era mais complicado. Então, eu fazia essa estratégia. Eu comecei a fazer as questões, como falei agora, e depois fui fazer a questão da redação, porque ela não estava tão complexa, então dava para responder ela tranquilo. E a respeito de técnicas de chute? Enquanto você vai falando aí, eu vou mandar o convite novamente para o Dário.
porque ele parece que caiu aqui. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre a estratégia de chutes, né? Tem gente que fala assim, olha, Sebrasp tem 50, metade vai estar certa, metade vai estar errada, então vou seguir nessa linha na hora de chutar. Tem gente que acha que tem que marcar 120 questões, tem gente que acha que é melhor pular realmente, né? E só chutar aquilo que tem um pouquinho de certeza. Então, qual foram essas estratégias? Na PRF não tive muito disso. Eu não tentei fazer essas técnicas de chute. Já na PF, eu tinha feito, como veio 13 de estatísticas, então você já vinha ali com 107 questões para você responder, porque estava muito difícil. Então, o que eu fiz? Eu pesquisei bastante técnica de chute antes de fazer a prova. Existia uma tal de bloco de 5 questões. Geralmente, é um algoritmo que tem que vem sempre 3 certas ou 3 erradas, com mais 2 certas e 2 erradas. Então, sempre vem, a maioria você separa em 5 e 5 questões, e você pode fazer essa compensação quando você tem certeza do que você marcou anteriormente. Por exemplo, se eu vejo um bloco de 1 a 5, aí eu respondo lá 3 certas dessas 5 questões. Então, a probabilidade de ser 2 erradas é muito grande. Então, o que aconteceu na prova da PF? Eu tinha feito umas 90 questões, 92 por aí. Eu falei, cara, 92 eu não vou passar. Porque, tipo, por mais que eu tivesse certeza, né? Sempre você acaba errando alguma, outra e, tipo, no final das contas, você acaba ficando fora das vagas. Então, eu falei, vou chutar pelo menos mais 10. Eu queria fazer pelo menos as 105 questões. E aí eu chutei, tipo, 12, foi 13. E das 13 que eu acertei, que eu chutei, 12 eram certas. Eu errei só uma. Então, essa fez o diferencial para eu conseguir ficar bem classificado. Dário, o Antônio estava comentando aqui sobre estratégias de chute, né? Ele comentou que ia deixar várias em branco, mas viu que com a quantidade que ele tinha marcado, ele não teria chances de ser aprovado. Então, decidiu arriscar mais e deu certo, né? Então, provas do Sebrasp, quando que você acha que vale arriscar? Quando você acha que vale marcar umas a mais aí, mesmo não tendo absoluta certeza? Ou no caso de não ter nem ideia, vale marcar também? Depende bastante. Eu e o Antônio, a gente sempre discutiu sobre isso, sobre essa questão do chute. A ideia é, se fechar o edital, tentar buscar todos os itens. Esse é o mundo ideal, né? Marcando todos os itens. Ou, chegando numa prova, percebendo, a gente teve uma prova, foi até bem citado para o Antônio lá na live que a gente fez do AGPEM, ele falava que a necessidade de se estudar estatística. E a prova de estatística da Polícia Federal agora, ela veio num nível bem elevado. Foram 12 itens considerados difíceis. Então, 12 de estatística, 24 itens de contabilidade, 36 de informática, deixou a prova em 3 disciplinas um pouco densa para se realizar. A ideia é evitar o chute. Eu sempre busco, com a nossa orientação, deixar essa questão do chute para uma como última rácio, última alternativa. Então, o Antônio sabe que eu não gosto que se busque isso, porque senão, a partir do início dos estudos, olha, eu vou estudar, mas eu vou fazer a técnica de bloco, a técnica de chutar, a técnica do tá com cara de certo é certo, vou marcar e deixar, e acaba te relaxando, inclusive em simulados. Então, a ideia é que se busque sempre cartela cheia, estudando 100% do edital. Esse é o mundo ideal e foi possível, né, Antônio? Assim, você conseguiu, lógico, teve aprovação para a GPEM, que acabou mudando a vida do Antônio. O Antônio morava em Alagoas, teve que mudar para o interior de Goiás. Ele não sabia qual cidade que ele iria ficar, se seria em Caldas Novas ou em Tumbiara, que já é mais próximo, inclusive, de Uberlândia, né, Antônio? Até a questão de se moraria em Uberlândia ou não. Então, isso atrapalhou um pouco os estudos do Antônio, mas ele chegou a ver todo o edital, estava num nível alto, tanto que conseguiu a aprovação dos 2 concursos. Então, Thaís, em minha opinião, evitar as técnicas de chute. Mas chegou ali próxima à sua prova, está faltando ali 1, 2 meses para a prova, analise, veja a possibilidade, olha, se em último caso for necessário, veja na hora da prova ali, olha, esse número de itens que eu marquei não será suficiente para a minha aprovação, não fiz uma boa prova. Aí sim realizar o chute. Mas não sentindo segurança, pode-se deixar o cargo em xeque por ter chutado.
Eu tenho um outro aluno, aluno ativo ainda, estou orientando ele há um tempo já, ele não chutou, e ele marcou 90 e poucos itens só, errou pouquíssimos itens, e ele falou assim, e até eu tinha falado, para poder ele chutar um pouquinho, assim, olha, se tiver marcado menos de 100, já sinta que seria ali, já ligou a luz vermelha, menos de 100 itens de 120, começa a ficar complicado. Vide que delegado federal foram 94 líquidos o corte, então altíssimas, é uma pessoa que fez, marcou ali 90, olha, eu vou acertar esses 90. Acertou os 90, ficou fora do concurso. Então, e que a priori em outro concurso estaria dentro. E ele deixou em branco e deu certo. Mas analisar na hora, saber quais são as técnicas e no momento aquele feeling que quem está prestando o concurso tem, né, Antônio? Você chegou ali, sentiu que era necessário marcar essas questões, mas e marcou e deu certo, mas sempre fazendo essa análise. Não, e detalhe que o chute que eu errei, porque eu fiz 5 questões de estatística das 13. A que eu errei, a única que eu errei que foi um chute inconsciente, né? Porque eu peguei e falei, vou chutar esses aqui, porque eu tenho que marcar pelo menos umas 5 aqui de estatística, tinha certeza de 1 ou 2, e as outras 3 chutei assim, vai lá. E aí acabei errando essa. Foi a única que eu errei do chute das 13 questões que eu chutei. Como disseram aqui, o VDM concurseiro, né, precisa ter técnica até de chute também. Hoje a concorrência tá estudando tudo, até como chutar, quando chutar, o que chutar, né? Eu acho que se você passou por 100% do conteúdo, às vezes o chute não é tão inconsciente assim, né? Às vezes você tem na sua cabeça ali, eu já conversei com um menino, se eu não me engano, ele foi aprovado em primeiro, foi o que passou em primeiro pra gente, se eu não me engano, ele comentou assim, meu objetivo é marcar 120, eu vou ali, o que me vem na cabeça primeiro eu marco, porque se eu ficar pensando demais ali, eu fico na dúvida, então ele vai sair marcando tudo, e depois, óbvio, né, ele faz um xizinho naqueles que ele não teve tanta certeza, e volta para poder ver se realmente deixa aquela resposta, mas aquela primeira intuição é o que ele vai e marca, porque eu acho que é uma prova que vai mudar a sua vida, né, dificilmente você vai marcar aquela questão com 100% de certeza, tendo 100% de convicção que tá certo. Às vezes tá ali, tá na cara que tá certo, você vai pensar, poxa, é pegadinha, não é possível que a questão tá tão fácil assim. Então, acho que é muito difícil você marcar ali que seja 90, 100, 110, 120 e ter a certeza realmente de quantas você acertou. Sem dúvida, é muito difícil. E principalmente para mim em português, porque a interpretação de texto, você sempre acha, não, será que é isso? É um jogo psicológico, principalmente da CESP, né? Porque tá ali, é certo ou errado. Só que você começa a conversar com a questão, você fica, caraca, será que isso é certo? É como você falou, Thaís. Será que é errado? Não, não é possível. Tanto é que tipo, teve 2 questões da PF que eu falei, não, eu tenho 100% de certeza que isso aqui tá errado. E tava certo. E aí, se você vai naquela, não, vou marcar só 90 questões, tenho certeza que essas 90 estão certas, você acaba, às vezes, errando. E aí você acaba, não sei, né? Eu não tenho coragem de deixar fazer só 90 questões. Eu quero fazer no mínimo umas 100, 105, para falar assim, ó, eu tenho chance. Se eu errar 10, vou fazer o quê? 85. Então, foi a minha estratégia. E para a gente ir caminhando para o final dessa transmissão, já tem quase 1 hora de conversa aqui. Antônio, o que você apontaria que foram os seus principais erros e acertos durante a sua preparação? Os principais acertos, primeiro foi contratar um coach, porque sem dúvida a estratégia é muito importante, você ser auxiliado por uma pessoa que já está há muito tempo estudando, já alcançou tipo, um concurso muito bom, que é de ser delegado, que tipo, pelo menos para mim é uma coisa que eu falo, poxa, esse cara tipo, é um cara fora da escala, né? Que eu posso falar. Então, ele sabe como estudar, sabe como fazer a coisa certa, né? A gente às vezes fala, não, eu quero fazer do meu jeito, que coach o quê? Tem muita gente que fala isso, eu já falei para muitas pessoas, pô, por que você não contrata um coach? Aí as pessoas falam, não, que coach, coisa isso aí esses caras são charlatão. Eu falo, cara, não é, velho, isso aí é uma coisa que muda a sua forma de estudar. Você tem que ter humildade de falar, poxa, eu não sei o suficiente para ser aprovado agora. Se qualquer ajuda, se você tem tipo, uma condição financeira para fazer isso, pô, por mais que seja difícil, né, esse investimento, mas é um investimento que vale a pena. Então, um dos acertos foi esse, e também realizar muitas questões, e sempre analisando, tipo, não é como o Dário tinha falado no começo da live.
Não é, tipo, vou fazer só as questões aqui e nem vou verificar o que estou errando, o que estou acertando. É você sempre analisar. Tanto é que os PDFs de estratégia tem isso, né? As questões comentadas. E ela faz muita diferença porque você sempre tem um comentário do professor ali, ele um comentário, como eu posso dizer, ele é resumido e tipo, dá para você entender e aprender da forma mais eficaz possível. E um dos erros, eu acho que foi negligenciar algumas matérias que eu achava que não consigo aprender, então não vale a pena. Como o Dário falou também. Falei, cara, é melhor você estudar estatística, que vai cair estatística, você precisa... não precisa falar, porque eu não consigo, eu tenho dificuldade. Poxa, eu também tinha dificuldade em aprender português. Então, falei, poxa, eu não sabia nem o que era um advérbio quando comecei a estudar o concurso. Sério, de verdade, eu falei para o professor, eu não sei o que é um advérbio. Mas você tem que aprender sozinho aí. Eu falei, poxa, tá bom então. Então, a gente tem que superar nossos desafios, os nossos problemas, porque correr deles acaba atrapalhando, e foi isso que aconteceu em 2019, quando eu fui reprovado na PRF. Então, para a gente finalizar mesmo, eu gostaria que o Dário deixasse uma dica, uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, né? Seja para aquelas que estão iniciando, como foi a Alessandra que comentou aqui no chat, quanto para aqueles que já estão nessa caminhada e não conseguiram dessa vez, mas sonham, quem sabe, se tornar futuros colegas de trabalho aí na PCDF. Então, Dário, o que você deixaria de dica ou mensagem para as pessoas que estão nos assistindo? E logo em seguida o Antônio também deixasse uma mensagem. Bem, para iniciar aqui, só para a minha fala aqui, eu gostaria de parabenizar o Antônio. Ele é um guerreiro, aquilo que a gente tem, né? O coach, ele passa a ser até amigo da pessoa, tanto que eu estou até devendo uma camisa da Polícia Federal para o Antônio, ele vive me contando. Ela que, Dário, cadê minha camisa? Eu vou te dar essa camisa, fica tranquilo se ele fosse aprovado. Então, parabenizar ele, um guerreiro, conseguiu a aprovação. Confiou quando lá atrás eu pedi para poder ele realizar o concurso da Polícia Penal de Goiás, eu falei que seria um excelente órgão. Ele falou que era operacional, eu falei, cara, ainda tem um GOP ainda, que é um grupo operacional lá, muito bom também. E posteriormente conseguiu aí a aprovação no objetivo, já na discursiva, já da PRF. Sábado e domingo agora tem o TAF, boa sorte a todos os candidatos. Para a Polícia Federal também conseguiu a aprovação objetiva e discursiva, tem as próximas fases. Essa semana já estava me ligando, querendo saber sobre Marabá, sobre Oiapoque, Tabatinga, já está pensando em lotação, tá? Já está pensando lá na frente. Mas eu falei, calma, Antônio, lá para frente a gente converso bastante, eu vivi isso, viajei bastante, conheço as cidades ali do norte ali, consigo te dar boas dicas, mas calma, uma coisa de cada vez. Então, parabéns a ele. Como dica para o pessoal que vai prestar aí agora, não desistam. Sobre erros e acertos a gente tira ali. O erro é você... E passa sendo acerto também, a gente deixando ali com um lado duplo aqui as palavras aqui. A falta de foco, ele é um grande erro. Olha, saiu o concurso do tribunal, poxa, mas você está estudando para carreira policial, então vamos manter carreiras policiais. Essa falta de foco, ela te atrapalha bastante. Disciplina, apesar de tudo, de não ter conseguido uma aprovação agora, PRF ou PF, a gente tem PCDF agora com 1.800 possibilidades para a gente, com 300 para escrivão também aqui, com possibilidade de chamar os excedentes, aqui são 600 vagas e 1.200 cadastro de reserva. A ideia é que se chamem todos, a gente precisa muito, vai receber de braços abertos todos esses candidatos. A PCDF está a mil, eu sou apaixonado por essa instituição, então mantenham a disciplina nessa reta final, falta pouco, agosto está chegando aí, a gente está com hoje, se não me falha a memória, 64 dias para essa prova, e assim, vai ser um divisor de águas, muita gente vai entrar, muita gente boa, capacitada, e determinação. Todos que foram determinados, tenho outros alunos aqui que desde lá de trás, desde o coach antigo, quando ele ainda não fazia parte da assinatura, que ainda seguiram, estiveram comigo, e alguns acabaram recentemente, outros ainda estão ativos. Foram aprovados e demonstraram que é necessário persistência. Se iniciou, vai até o final. E isso a Thaís pode confirmar aqui, corroborar, que todos os que foram aprovados, a partir do momento em que eles iniciaram, ainda que tenham sido com 5, 6, 7 meses, com pouco tempo, ou aqueles que tiveram 1 ou 2 anos de estudos, eles iniciaram e não pararam. Então, persistam sempre, que é possível chegar lá. Deus sempre está olhando para quem está batalhando aqui, e com certeza vai abençoar cada um de vocês aí que estiverem na luta aí.
Antônio? Em 2019, depois da reprovação da PRF, eu fiquei um pouco meio mal, porque fiquei, eu acho que umas 2 semanas de cama, na verdade. Não se levantava para nada, apenas para comer. Achava que devia desistir, e eu fiz uma promessa para mim mesmo: cara, você não vai desistir, você vai conseguir, se levanta daí, porque a reprovação é normal para todo mundo, entendeu? A gente acha que a gente é burro às vezes, poxa, fui incompetente, mas, cara, tem muita gente, antes de você começar a estudar, tem muita gente já estudando. Então, será que seria justo com as outras pessoas que estão estudando, se esforçando? Então, não pense que você é burro, porque a gente acha que nunca vai conseguir, nunca vai alcançar. Pô, a PF para mim é um sonho. Até agora não caiu minha ficha. Só vai cair quando tiver no curso de formação, eu acredito. Então, em 2019, eu falei, não, vou fazer uma tatuagem, que é essa aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra... Isso aqui. Sempre lute e nunca desista. É uma coisa que eu botei no meu braço, porque quando eu estivesse mal, eu conseguisse ler isso aqui pra mim, eu falava, poxa, era a minha motivação todo dia. Eu falava, poxa, você falta uma coisa e você vai desistir? Será que isso seria justo com você? Será que seria uma coisa assim de hombridade? Não, então, eu acho importante isso, pagar o preço, que é muito caro, que não é o dinheiro, é o seu tempo que está em jogo, entendeu? O tempo que a gente passa, o quanto é ralado, o quanto é sofrido. E eu falo para até meus colegas que ainda não passaram, poxa, a PCDF está aí, a gente tem que jogar agora até o final, se esforçar até o fim e conseguir a aprovação. Se não conseguir, poxa, vai ter outros concursos, então não podemos desistir. É isso que eu passo para as pessoas que estão estudando aí e para os meus amigos. Quero agradecer vocês novamente por participar dessa live, pela entrevista. O Antônio comentou de uma camisa que cobrou para o Dário, né, que o Dário prometeu. O Estratégia através do Rosenval, deixar claro, o Rosenval está dando kits também para os aprovados no concurso. Então, Antônio, eu vou deixar a live salva. Depois embaixo você marca o Rosenval falando que você quer seu kit. Mas não é cumulativo não é porque passou nos 2 que ganha 2 não, viu? É um kit só. E para você que está nos assistindo, também foi aprovado. Marca aqui o Rosenval aqui embaixo, me marca também, para a gente poder marcar uma live, uma entrevista. Uma coisa que o Dário comentou, né, sobre a questão dos concurseiros, dos aprovados, o que eles têm em comum foi não ter parado, né, independente de quanto tempo foi de estudo. E uma coisa que eu achei bem interessante, que o primeiro colocado para a gente estudou só por videoaulas, o segundo colocado estudou só por PDFs, teve pessoas que estudaram e trabalharam, teve pessoas que puderam se dedicar exclusivamente aos estudos para concurso. Então, achar, né, que você não vai ser aprovado porque a sua história é diferente, é porque realmente você não conhece a história da grande maioria que foi aprovado. São histórias diferentes, pessoas diferentes. Autoconhecimento, né, eu acho que é a palavra-chave de saber aquilo que combina com você, e nada como vídeo como esses, para você poder saber um pouquinho o que os aprovados fizeram e ver realmente o que combina com você. Então, mais uma vez, quero agradecer os dois pela disponibilidade, e Antônio, mais uma vez, parabéns por essas conquistas. E vem uma pergunta aqui que eu deixei para fazer no final, inclusive a Jaqueline está falando aqui, já sabe o que vai escolher, tendo essa possibilidade, PF ou TRF? Já, eu acho que já escolhi, já. É uma difícil escolha, mas que bom que foi positiva, né? Eu acho que eu vou decidir a PF mesmo, porque acho que é o motivo das minhas insônias. Não, imagino que a pergunta também é porque o povo que está na vaga mais atrás já saber aonde vai sobrar uma, né? Então, mais uma vez, meninos, muito obrigada aí pela participação de vocês. Sigo na torcida aqui para dar tudo certo até o final. Antônio, Dário, obrigada também mais uma vez. Um abraço para vocês. Para você que está nos assistindo, quer saber mais sobre os próximos concursos, seja da área de segurança pública ou das demais áreas, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Grande abraço, até a próxima. Tchau. Tchau.